Nós agradecemos por esta oportunidade onde estamos todos envolvidos em Seu nome. Que seja possível, Pai, por nossos pensamentos elevados, nossos sentimentos nobres, nos elevarmos e chegarmos até Ti. Que os bondosos trabalhadores espirituais nos inspirem nesta tarefa. Todos unidos possamos sentir a Sua presença. Envie Seu amado Filho, Jesus, que Ele esteja entre nós, nos abençoando com a Sua luz, com toda a Sua glória. E que seja permitido, Senhor, que eu possa atuar como mentor espiritual, me inspirando, me esclarecendo e conduzindo este trabalho, para que as palavras toquem os corações de meus irmãos e eles todos possam caminhar ao Teu encontro. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a visão de Deus. Nós iniciamos com o livro A Gênese, capítulo 2. E lá, Kardec faz um questionamento. Se Deus está em toda parte, por que nós não podemos vê-lo? É o próprio Kardec, então, que vai nos esclarecer, dizendo que os nossos olhos materiais deste corpo físico, eles são limitados, eles são mesmo inaptos à percepção até das coisas materiais. Vejam, eu estou usando óculos. Sem ele, eu enxergo todos vocês. De longe é uma beleza, mas de perto eu tenho muita dificuldade de leitura. Portanto, eu posso considerar que o meu corpo físico tem limitações visuais. Eu não consigo ver as coisas espirituais com estes olhos físicos, mas eu sou médium. Eu consigo ver os espíritos e o mundo espiritual com os meus olhos espirituais. Então Kardec já nos esclarece bem. Vai falar ainda que a visão de Deus é um privilégio apenas das almas mais purificadas, como Jesus. Diz que bem poucos, ao desencarnar, se encontram numa situação, num grau de desmaterialização apropriado para isso. Ele afirma que quanto mais você se eleva em moralidade, mais você se espiritualiza. Então, por isso, a nossa moralização deve ser imprescindível. Eu convidei os jovens para o encontro e falei de moralização. Nós precisamos de moralização para nos elevarmos, nos espiritualizarmos. Kardec ainda fala que cada imperfeição nossa é como uma camada que obscurece a nossa visão. Então, digamos que eu seja uma pessoa orgulhosa, uma camada. Eu sou avarenta, mais uma camada de imperfeição. Sou egoísta, mais uma camada de imperfeição. Isso não me permite ver nada com clareza, muito menos ainda Deus. Cada mácula que eu me livro é uma camada a menos. Então, se eu me esforço no meu aperfeiçoamento íntimo, na minha reforma íntima, se eu me esforço para me libertar do orgulho, do egoísmo, da avareza, da vaidade, da maledicência, cada uma destas imperfeições a menos é uma mácula a menos, é uma camada a menos que eu vou retirar de mim, facilitando a minha depuração. Quando o espírito, ele se depura completamente, ele então adquire a plenitude das suas faculdades. O espírito, ele vai se depurar com o tempo. Não é imediatamente de uma hora para outra que isso acontece. Então, as reencarnações permitem que ele se liberte das suas impurezas. Mas Kardec fala para nós que quando um espírito, ele abandona o corpo físico em decorrência da morte, do desencarne, não é imediatamente
instantaneamente que ele vai se livrar destas imperfeições. É por isso que ele não vai ver Deus depois da sua morte mais do que ele via quando estava encarnado. Por quê? É a mesma pessoa, apenas se livrou do corpo físico, mas continua sendo o mesmo. Então, informa para nós que aqueles que já alcançaram alto grau de desenvolvimento, eles conseguem perceber Deus. Mas pelo fato de não o verem, não quer dizer que os espíritos imperfeitos como nós estejam mais distantes dele do que os outros. Nós não estamos distantes de Deus, nós só não conseguimos vê-lo. Muitos não conseguem perceber a presença de Deus e nem mesmo senti-lo. Mas não estamos distantes, porque todos os seres da natureza estão mergulhados num fluido divino. Imaginemos esta sala como se estivesse cheia de gel. Eu vou chamar este gel de fluido divino. Isso quer dizer que todos nós estamos conectados através deste fluido. Todos os seres do universo estarão ligados através deste fluido e nós todos estamos ligados a Deus também através deste fluido. É por isso que Deus conhece os nossos mais íntimos pensamentos, conhece todos nós no céu e na terra. E se nós nos elevarmos, também podemos senti-lo. E para aqueles mais desenvolvidos, também compreendê-lo. Kardec diz que, mesmo sem ver Deus, os espíritos imperfeitos, então, podem compreendê-lo e senti-lo da mesma forma que nós não vamos ver os espíritos com os nossos olhos físicos, mas nós podemos sentir os espíritos. É a mesma explicação. Kardec finaliza dizendo que nenhum homem poderá ver Deus com os olhos de carne deste corpo. Se isso fosse possível a alguns, seria apenas em estado de êxtase, ou seja, a alma desprendida da matéria, apenas para almas em missão. E ainda informa que os espíritos, eles podem ser vistos pelos homens com a sua visão espiritual. Pode acontecer de alguém ver um espírito elevado, de intenso brilho, e supor estar vendo o próprio Deus. Então aí o esclarecimento de Kardec contido no livro A Gênese, capítulo 2. Nós vamos passar para o livro dos Espíritos, e os Espíritos esclarecem para Kardec que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Se o homem não estivesse tão obscurecido por sua matéria e por sua perfeição pudesse se aproximar de Deus, ele conseguiria ver a Deus e também conseguiria compreendê-lo. O homem não consegue nem mesmo compreender a natureza de Deus por conta da inferioridade de suas faculdades. Deus é definido como sendo um ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Mas a inteligência de Deus, ela vai se revelar nas suas obras. Então, para que nós tenhamos consciência e certeza da existência de Deus, é só observarmos as suas obras. Cada um de nós somos obras de Deus. Todo o universo, a imensidade do céu e do mar, obra de Deus. Uma pequenina flor, com toda a sua delicadeza e peculiaridades, obra de Deus. Então, da menorzinha à maior das criaturas, Deus se revela.
O pensamento em um único Deus é resultado do desenvolvimento das ideias do homem, porque em todos os tempos sempre houve homens esclarecidos. E os Espíritos vão nos explicar lá no Livro dos Espíritos sobre o politeísmo, falando que politeísmo é a crença e adoração em mais de uma divindade, governando em diversas áreas, atividades ou elementos naturais. Naquela época onde havia o politeísmo, então pensemos na época de Jesus mesmo, Moisés, havia então politeísmo nas religiões egípcias e também podiam ser considerada a mitologia, chamada de mitologia. Para eles, os espíritos eram considerados deuses. E também, quando um homem se revelava por seu poder oculto ou por suas obras excepcionais, ele era considerado um deus e era cultuado depois da sua morte. Já o monoteísmo é a crença em um único Deus. Os judeus, eles tinham o seu Deus único, que chamavam de Jeová ou Javé. Eles acreditavam que o povo de Israel havia sido escolhido por Deus. E para este povo, Deus havia revelado suas leis e seus mandamentos. O judaísmo é uma religião monoteísta que sobrevive até os dias de hoje. Mas no livro Obras Póstumas, no capítulo 9, Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas. Jesus é filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus. Mas Jesus alcançou sua perfeição, se desenvolveu tanto em moralidade, espiritualidade, conhecimento de todas as coisas, que se tornou um ser puro, perfeito e assim está próximo de Deus. Jesus tem toda a sua confiança e sua afeição. Foi considerado por todos como filho unigênito de Deus, porque apenas ele era predestinado para cumprir a sua missão na terra. Já no livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis vai nos esclarecer que a tradição cristã jamais estagnou. Meio século após o desencarne de Jesus aqui na terra, estes ensinos foram propagados pelos apóstolos, que eram homens simples, mas com os pensamentos iluminados através de tudo que receberam do Mestre Jesus. Então surgiram as primeiras narrações escritas de Marcos, Mateus e Lucas. Tudo fragmentado, tudo crescendo como obra popular, e logo em seguida surgiram as narrações de João. Os apóstolos, eles ensinavam a paternidade de Deus, a fraternidade dos homens, e também diziam da necessidade de reparação das faltas. Eles ainda falavam sobre esta necessidade de purificação pelo batismo, assimilavam uma crença na imortalidade e na ressurreição. Eles tinham uma aspiração num mundo melhor, que era chamado de reino dos céus, onde seriam reparadas as injustiças do presente. Então, depois de tudo isso, Leon Denis afirma que surge a doutrina espírita como uma nova revelação. E ela então veio revestida das primeiras manifestações do cristianismo. A base da doutrina espírita é Jesus, são os ensinamentos do Mestre. Mas o homem, ele ficou iludido por muitas teorias contraditórias. E desta forma, ele perdeu a noção da vida futura da qual Jesus havia falado. Portanto, foi necessário surgir uma série de manifestações por parte dos espíritos,
Os mistérios se renovaram e assim nasce o Espiritismo. Já no livro Concepção Existencial de Deus, de José Herculano Pires, ele fala para nós que a busca de Deus é a busca da verdade, que a fé em si mesmo é o primeiro passo no caminho para a fé em Deus. E nos lembra que nos templos e nos cultos religiosos existia a noção de um poder superior, no qual o homem deveria reverenciar. O homem deveria ser digno daquele poder superior, mostrando que estava cumprindo as suas leis morais. Então ele diz que a ideia de Deus nos traz esta manifestação de fraternidade, de afetividade. Deus está no homem em ideia e essência. E foi por isso que Paulo disse: em Deus vivemos e nele nos movemos. Quando nós adquirimos esta consciência de que estamos ligados ao nosso Criador, nós nos colocamos à disposição de servir num caminho reto. Quando nós tememos Deus por conta da perfeição de suas leis, nós não iremos infringi-las. Nós nos prontificamos a desempenharmos em nós uma retificação moral que nos eleva e que nos transforma. E assim nós vamos progressivamente ascendendo, é claro, não apenas neste mundo, mas superando todas as etapas e passando deste para outros ainda mais avançados. E este escritor, José Herculano Pires, ainda nos informa que o homem, ele estava assim, iludido por todas estas teorias contraditórias. E ainda nos reforça a lembrança de que no judaísmo, Jeová era um Deus único, mas ele era arrogante, era aquele Deus apresentado por Moisés. Então, Jesus adoça a arrogância judia, chamando Jeová de Pai. A unicidade religiosa só foi permitida após a reforma do judaísmo por Jesus. Ele nos lembra que o cristianismo vem e com ele, após a publicação dos evangelhos nas diversas línguas, isso tudo conseguiu modificar a selvageria dos homens, porque os princípios cristãos conseguiram tocar os corações sensíveis em todo o mundo. Então foi a partir de Jesus que tudo mudou, que esta concepção que nós fazemos de Deus se modificou completamente. Todos aqueles que creem no Evangelho do Mestre, todos aqueles que se esforçam para compreendê-lo, percebem um Deus que é Pai, amoroso, todo-poderoso, misericordioso e que deseja o nosso progresso. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós informamos aqui que, infelizmente, na condição evolutiva que nós nos encontramos, nós não conseguiremos ver Deus. Inclusive, não conseguimos ainda compreendê-lo completamente, porque ainda estamos muito limitados por estas faculdades, por nossa evolução, ainda estamos progredindo e avançaremos muito, mas no momento somos limitados. Apesar disso, nós dissemos que o simples pensamento que temos nele e a consciência que temos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e ninguém chegará ao Pai senão através deste Mestre, nós já conseguimos sentir a Deus? A reflexão é esta. Será que, apesar de tantas limitações que eu tenho, eu já consigo me envolver com Ele? Eu já permito que Ele transforme a minha vida e eu posso senti-lo? Será que no momento em que nós nos concentramos em oração, nós podemos sentir Deus conosco? Pensem e reflitam nisso.
porque nós podemos sim. Estamos todos unidos num fluido divino e Deus está conosco em todos os lugares, para nós encarnados e para os desencarnados que estão me ouvindo. Perguntaram, mas até no umbral? Sim, até no umbral, em todas as regiões de trevas ou de luz, Deus está conosco, aguardando que estejamos caminhando para Ele, da mesma forma que o Pai, na parábola do filho pródigo, Ele nos aguarda de braços abertos e que este retorno do filho para o seu pai não tarde. Que ele avance para o Pai, desejoso de vê-lo, de compreendê-lo e de senti-lo muito mais ainda, porque todos nós poderemos vê-lo. Um dia, à medida que estivermos nos despojando destas limitações morais e estejamos então avançando para o seu encontro. Eu agradeço por esta oportunidade, para que possamos finalizar o trabalho. Por favor, fechem os olhos. Senhor meu Deus, neste momento, buscamos a Ti e nos elevamos. Elevamos os nossos pensamentos, nos libertando das amarguras do dia a dia. Iremos desenvolver os nossos melhores sentimentos, amor, paz, gratidão, solidariedade, esperança e fé. E que os bondosos trabalhadores possam doar seus fluidos, que nós possamos sentir a presença de um Pai que nos acolhe e nos pede, sejam retos, sejam sábios e amorosos, sigam o irmão maior que é Jesus. Ele sabe como vocês devem caminhar. Caminhem de passos firmes e certeiros, e um dia, meus filhos amados, estaremos todos unidos. E nós agradecemos a Ti, Pai, por esta oportunidade de fé, de estarmos juntos como irmãos em Seu nome. Agradecemos a Jesus por seu trabalho imprescindível. E eu, particularmente, agradeço o mentor Erasmo pelas inspirações que me auxiliaram no trabalho edificante. Que tenhamos uma semana abençoada com o Teu amor e a Tua justiça. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos por este momento, paz e luz.